Vamos lá, pessoal. Eu queria dar boa noite a todos, lideranças da rede CLP e convidados. O CLP tem a honra de apoiar este evento, coordenado pela Rede Negritude Pública. No mês da Consciência Negra, estamos com uma série de eventos e publicações visando a promoção desse debate dentro da nossa rede. Para compor a mesa desse diálogo sobre política, liderança e comunicação, destaco a participação do nosso líder MLG e membro da Rede Negritude Pública, o Marcelo Menezes, que atuará como mediador. Destaco também nossa convidada Sara Cristina Martins, do grupo Mulheres Negras Decidem, e o Rodrigo Fernandes, consultor de comunicação. Agradecemos imensamente a contribuição de todos e convido agora o líder Marcelo Menezes, da nossa turma 7 do MLG, para nos contar um pouco da atuação do grupo Negritude Pública e apresentar os nossos convidados. Boa noite a todos, a todas. Sou Marcelo Menezes, faço parte da turma 7 do MLG, do CLP, e sou membro também da Rede Negritude Pública. Então, brevemente, vou falar um pouco sobre a Rede Negritude Pública, que é a rede constituída dentro do MLG, feita basicamente durante a pandemia. Alguns alunos da turma 7 constataram a ausência de alunos e alunas pretas nas turmas anteriores. A gente puxou alguns dados e viu também pelo site, pelas fotos, que não era uma prática de seleção de pessoas pretas. A partir daí, a gente se reuniu e começou a discutir, junto com o CLP, mas também entre as lideranças pretas da turma 7, que tinham muitos na turma 7, que tipo de estratégias a gente poderia adotar para mudar um pouco desse cenário para as turmas seguintes. Uma das estratégias que nós pensamos foi a divulgação de textos, mas também convidar pessoas que pudessem dialogar conosco a partir da sua vivência, em termos de práticas, de como constituir uma rede para discutir questões de negritude e como que a gente também poderia se qualificar no que diz respeito a debates atuais. De lá para cá, a gente produziu alguns textos, fez alguns eventos e mês a mês a gente vai se aproximando do CLP para ver se a gente consegue aí colocar dentro das causas do CLP. A gente tem até o Zé Henrique aí, ó, head de causas, a questão da negritude como uma pauta permanente do CLP e não somente uma pauta no mês de novembro. Embora a gente não queira se restringir ao mês de novembro para discutir negritude, é muito importante também a gente marcar essa data como uma data, ao meu ver, que todo mundo para um pouco para falar sobre isso. Então, eu vou tomar a liberdade de pegar uma frase do Rodrigo, que é um dos nossos convidados, que falou que a gente vai falar um pouco das nossas vivências, a gente não vai explicar termos técnicos aqui, o que não é para isso esse espaço, mas é importante também a gente ouvir histórias, é importante que a gente possa se inspirar. Então, para isso, eu quero compor a nossa mesa com duas pessoas que eu já tive o prazer de falar um pouco, falei um pouco com o Rodrigo, com a Sara ainda não, mas conversei com a Diana, Mulheres Negras Decidem, e as falas de vocês, as pautas que vocês vão trazer para a gente aqui hoje, vai ser muito importante para o nosso amadurecimento dentro do MLG. Então, quero começar compondo a mesa com a Sara Cristina, que ela é graduada em Direito, especialista em Direitos Humanos e mestranda em Política Social pela UFMT, integrante do coletivo Mulheres Negras e de Cárceres de MT, militante do movimento feminista negro e articuladora do movimento Mulheres Negras Decidem. Também quero chamar para compor a mesa nosso querido Rodrigo, consultor, palestrante de diversidade, comunicação e marketing, sustentabilidade, eventos e responsabilidade social. Tem experiência de 17 anos na área de marketing, comunicação e sustentabilidade em empresas de grande porte, como a Algar Telecom, Klabin, Vivo e American Express. Prestador de serviços em empresas como farmacêutica, Libs, Bafs, Unifesp, tendo adquirido vivência multicultural nos segmentos de indústria, farmacêutica, universidade, telecomunicações
e financeira, atuando sobre o mercado B2C e B2B. Sejam bem-vindos. Queria primeiro perguntar se foi tudo certo com a descrição de vocês, se vocês querem complementar alguma coisa, algum detalhe importante que a gente não tem aqui na nossa mini biografia, fiquem à vontade. A gente fez um combinado de a gente ter um momento aí de explanação de aproximadamente 15 minutos, começando pela Sara, e depois a gente vai passar para o Rodrigo. Então, a Sara vai trazer um pouco da experiência dela, o movimento Mulheres Negras Decidem, articulando com as vivências dela na academia e a atuação junto ao setor público. Em seguida, o Rodrigo vai falar como isso, de certa forma, se aplica em casos em comunicação, por exemplo. Ao final desse momento de explanação, de aproximadamente 30 minutos, 15 cada, mas não precisam se prender aos 15 minutos exatos, a gente vai abrir para perguntas, considerações da mesa, e aí a gente abre para um debate, tá bom? Fiquem à vontade para fazer as anotações de vocês ao longo da fala, tanto da Sara quanto do Rodrigo. E aí, se quiserem já ir perguntando no chat para não perder ali, fiquem à vontade que eu vou sistematizando e depois eu coloco aí as perguntas para vocês. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sara, vamos começar por você. Obrigada, Marcelo. Muito feliz de estar aqui presente, estar aqui participando junto com vocês desse grupo, a convite do Mulheres Negras Decidem. Eu sou Sara Silva, falo aqui do Mato Grosso, da fronteira com a Bolívia. Sou uma mulher cacerense, pantaneira, e sou pesquisadora do movimento negro feminista, pesquisadora das temáticas de democracia e participação social. E por esse motivo, Mulheres Negras Decidem, que é um grupo também que eu faço parte, me convidou para que eu estivesse aqui com vocês. Primeiro, eu quero pedir, Marcelo, que você, quando o meu tempo esgotar, você pode me interromper, tá? Não precisa ficar acanhado. Me interrompa para que eu consiga já me articular assim para. Eu te aviso quando tiver faltando uns 5 minutinhos, pode ser? Perfeito, perfeito. Para mim está ótimo. Então, eu pesquiso mulheres negras na política, né? Esse é a minha pesquisa de dissertação. Esse interesse nasceu desde a graduação, primeiro fazendo um recorte de gênero, quando eu percebi que, de uma forma geral, há uma grande subrepresentatividade de mulheres na política institucional. Não há mulheres como um todo, ou pelo menos numa quantidade muito mínima de mulheres participando da política, enquanto esse processo eletivo que a gente conhece, né? Porém, isso não se reflete necessariamente na ausência de mulheres interessadas em temas políticos ou que participam de movimentos sociais. Mulheres e mulheres negras em especial são, em geral, muito ativas nos movimentos sociais, nos movimentos de base, movimentos eclesiásticos, luta por terra, luta por moradia, educação. Mulheres negras, especificamente, né? E por que é importante a gente falar de mulheres negras? Mulheres conseguiram o direito ao voto em 1934, em 1996 foi instituídas as cotas de gênero, que garante que um mínimo de 30% e um máximo de 70% para cada sexo, né, nas candidaturas. Em 2007, a gente tem uma reforma política que traz algumas regras que beneficiam, que tornam obrigatório o cumprimento das cotas, porque até então as cotas eram uma opção aos partidos. Então, em 2007, a gente tem essa mudança de paradigma, mas só em 2010 a gente consegue, então, uma representatividade efetiva no sentido de participação nas eleições, onde a gente atinge o mínimo de 30% de mulheres participando das eleições em 2010, só em 2010. Mas isso, de forma nenhuma, se reflete nas eleitas. Hoje a gente tem, no parlamento brasileiro, um percentual de 15% de mulheres.
Desse 15%, 3% são mulheres negras. É muito pouco, considerando que mulheres negras elas são 27% da população, né? É um contingente muito grande que completamente subrepresentado ou não representado dentro dessas estruturas de poder. Isso, a gente fala do aspecto da política, porque a política tem a questão que ela é uma manifestação do povo, né? Mas isso também se reflete em qualquer espaço de poder, né? Se a gente olhar dentro do poder judiciário, a gente vai ver o mesmo cenário. Se a gente olhar o cenário do poder executivo, a mesma coisa. O poder legislativo é um poder diferente, porque há mais pessoas nele, e o processo de seleção é diferente, e que deveria, em tese, então, beneficiar para que houvesse mais diversidade. Essa diversidade não acontece. Então, por isso, eu comecei a investigar no meu mestrado o porquê que isso não acontece, e a gente vê de cara o quê? Mulheres negras elas são empurradas, elas são encurraladas no que a gente do feminismo chama a base da pirâmide social, né? As mulheres sobre elas impactam vários fatores de opressão, como racismo, sexismo, a questão de classe, porque as mulheres negras elas são em geral mulheres pobres, né? Mulheres trabalhadoras. A questão da sexualidade. Então, quanto mais categorias, marcadores sociais da diferença incidem sobre o indivíduo, mais dificuldade ele tem para estar representado em espaços de poder. E isso é exatamente o que acontece com mulheres negras. Então, mulheres negras, elas estão dentro dos movimentos sociais, elas fazem a luta local, ela tem, de certa forma, uma importância no sentido de uma articulação comunitária. Porém, por conta desses marcadores sociais da diferença, elas encontram dificuldades estruturais de ascender a postos de poder, né? As mulheres negras elas são as maiores usuárias do serviço público, elas são as que mais... e isso é uma justificativa ou é uma hipótese que a gente tem para justificar a presença dela dentro dos movimentos sociais de base, né? Porque se elas são as maiores usuárias do serviço público, elas são as que melhor conhecem as necessidades, enfim, as dificuldades que a gente tem no serviço público, nas políticas públicas, e por isso se justifica o porquê que ela está na linha de frente nas lutas sociais, né? Brigando lá na prefeitura, pedindo efetividade de lei, fazendo movimento, no MST, que é uma realidade muito aqui de Cáceres, que eu falo aqui do Mato Grosso. Então, as lutas por terra, que é uma coisa muito, muito presente, e as mulheres negras estão muito presentes dentro desse movimento. Porém, o machismo, o sexismo, as hierarquias de classe impedem ela de que elas saiam desse status de subalternidade, dentro, inclusive, desses próprios movimentos. E quando eu falo de movimentos sociais, quando eu falo de participação política, a gente tem que tirar da nossa cabeça que isso é algo que é porque a direita é machista, a direita é retrógrada. Não é necessariamente isso. Mulheres negras encontram dificuldade de ascender em qualquer partido político. Elas sofrem com a violência sexista, com a violência machista, com a violência racista em qualquer partido, de qualquer espectro político. Por quê? Os partidos políticos no Brasil, em geral, são estruturas dominadas por homens, o que reflete, obviamente, na hegemonia masculina dentro dos parlamentos, né? Então, se os partidos políticos eles são, em sua maioria, compostos por homens, dentro das estruturas de direção dos partidos, esses homens e essas estruturas reproduzem sobre as mulheres, mesmo que elas estejam extremamente interessadas em fazer a luta política, reproduzem sobre ela estereótipos de raça e de gênero, impedindo elas que elas tenham sucesso. A Lélia Gonzalez, que ela é uma pensadora que eu acredito ser uma das mais importantes para interpretar a realidade do Brasil hoje, e principalmente a questão de raça e classe, ela trabalha com três figuras que ela fala que é uma reinterpretação do nosso passado colonial.
ela fala da mulata, da doméstica e da mãe preta. Essas três figuras, ela fala que é uma reinterpretação desse passado colonial, porque eram os três lugares em que uma mulher negra ocupava dentro do sistema colonial, dentro do sistema escravocrata, ou ela era hipersexualizada, abusada, ou ela era doméstica, né? Ela trabalhava dentro das casas, ou como escrava de ganho, ou era essa mãe preta, que é uma figura relacionada ao cuidado, à maternagem, e aí a gente tem as amas de leite, etc. Então, a Lélia Gonzalez ela faz esse trabalho de reinterpretar essas figuras para o presente. Ela fala que esses estereótipos de mulata hipersexualizada, de mulher que é propensa aos trabalhos físicos, né, que é a questão da doméstica, que está sempre ali na cozinha, na limpeza, servindo o café, e esse lugar de maternagem, de cuidado, ainda são figuras que são reinterpretadas no presente, né? Então, quando uma mulher negra ela se meta no sentido de acessar um partido político, dentro desse partido político, e que sua maioria não fazem um debate aprofundado das desigualdades de gênero e raça, ela vai encontrar os dirigentes desse partido vai colocar sobre ela esses mesmos estereótipos. Então, as mulheres negras dentro dos partidos políticos elas são muito usadas no sentido de eleger outras pessoas, de ser cabo eleitoral, de fazerem propaganda de candidatos homens brancos, ou de estarem fazendo essa luta mais, essa atuação mais de burocrata mesmo, de atuar dentro dos partidos, e tem, inclusive, pesquisas que falam que mulheres negras dentro de partido, inclusive, já foram usadas sempre são chamadas para quando tem alguma festa e tem que cozinhar, aí chama a companheira do partido, em geral vai ser uma mulher negra. Então, isso é um cenário que se repete, né? E por isso é tão importante a gente falar disso. As mulheres negras e as mulheres de uma forma geral, elas, quando elas decidem, primeiro que a gente precisa entender que por essas desvantagens estruturais, é muito comum que não seja o interesse imediato de mulheres a política, considerando que essa mulher ela tem a necessidade, né, a prioridade da sobrevivência, ela dificilmente vai ter condições materiais de se dedicar a uma participação política satisfatória, né? Ou de ter esse start de, não, eu vou precisar estar ali dentro daquele partido e estar tentando ganhar espaço lá dentro. Né? Então, essas desvantagens estruturais faz com que a prioridade para a maioria das mulheres, especialmente das mulheres negras, não seja a política, mas em si a sobrevivência imediata dela e dos seus, né? Da sua família. Quando essa mulher ela consegue furar esse espectro e por N razões decidem se colocar enquanto candidatas, elas se deparam com três situações que são extremamente difíceis para ela, em termos de sucesso político, de possibilidades de crescimento e de sucesso nas candidaturas. A primeira delas é o óbvio, que é a questão da falta de apoio da família, da comunidade, porque justamente sobre uma mulher negra impera estereótipos racistas de que ela não é capaz de desempenhar funções de intelectualidade, né? De funções de pensar, de fazer ter grandes planos, executar grandes tarefas. Então, essa mulher, quando ela se dedica ao exercício político, ela se depara primeiro com uma falta de apoio da família, uma falta de apoio da comunidade, uma incredulidade por parte da comunidade dela. Depois, uma falta de apoio do partido político, né, disso tudo que eu já tenho dito, por ser uma estrutura também permeada e cruzada pelo racismo, os partidos políticos, e pelo sexismo, já que dentro dos partidos políticos, a sua maioria são homens.
e as faltas de condições de campanha, falta de sustentabilidade da campanha e da própria candidata, que é um resultado desses primeiros dois fatores, né? As mulheres negras, elas recebem menos, as mulheres negras recebem menos incentivo financeiro para concorrer às campanhas, elas recebem menos doações de pessoas físicas, recebem menos doações dos partidos políticos, e eu vou dizer um pouco mais para frente por quê. Então, nesse sentido, as decisões recentes, primeiro as cotas, 2007, que é decidido que, além dos 30% garantido de participação na candidatura, também é devido à distribuição desses 30% em termos de fundo partidário e financiamento de campanha para a candidatura de mulheres. E, mais recentemente, quando a Justiça determinou que esses valores eles também devem ser empregados da mesma forma para candidatos negros. Isso foram conquistas importantes em termos de luta por mais representatividade, sem dúvida. Esses dois fatores foram importantes, porque o que mais mina uma candidatura de qualquer pessoa é a falta de dinheiro, a falta de estrutura para fazer ela, né? Só colocar aqui a questão do tempo também, tá, Sara? Tem mais alguns minutinhos aí para a gente concluir. Beleza. Então, aí ela tem essas questões que hoje a legislação já garante a elas. Porém, dentro dos partidos, existem grupos políticos mais fortes e os recursos da campanha eles também podem ser distribuídos de acordo com diretrizes que o próprio partido estabelece. Tal qual distribuído de forma atrelada a uma ideia de potencial de voto que aquele candidato tem, ou seja, o partido político, o diretório partidário, ele vai fazer uma análise daquele candidato e avaliar se ele tem potencial de ser eleito, e também atrelada a uma ideia de carreira política, muito ligada à atuação desse candidato dentro dos partidos. Então, se esse candidato ele tem influência dentro daquele partido, ele pode receber mais benefícios e mais recursos públicos por conta disso. Além disso, as doações de pessoas, que é uma questão muito importante dentro das campanhas, ele é mínimo para mulheres negras, né? Mulheres negras recebem muito menos doação para as suas campanhas do que de homens em geral. A minha pesquisa, uma das coisas que tem se muito falado, que eu vejo muito que as mulheres sempre falam, é que elas percebem que dentro dos partidos, os líderes, as lideranças desses partidos, eles têm os seus preferidos. E esses preferidos, eles formam grupos e beneficiam esses preferidos. E uma queixa muito comum dessas mulheres é que elas se sentem abandonadas pelo partido dela. Porque quando ela ousa sair como candidata, falar, e muitas vezes esse discurso da mulher não vai ser um discurso que vai agradar os dirigentes do partido, porque é justamente um discurso que vai apontar o racismo e o sexismo dele, essas mulheres são deixadas de lado, né? Então, essas são algumas das dificuldades das campanhas dessas mulheres, mas a gente vê hoje no Brasil uma reestruturação, e isso é importante que seja dito. A gente vê nos últimos anos uma tendência da política, principalmente das próprias candidatas, de se organizarem em torno de mandatos coletivos, por exemplo. A temática ela tem se popularizado de forma que as pessoas têm o próprio movimento negro, o próprio movimento de mulheres tem entendido esse debate de uma forma diferente e tem apoiado muito mais candidaturas. As redes sociais é um fator que democratizou um pouco esse debate e a possibilidade de sucesso dessas mulheres. Então, a gente tem um crescimento tímido, muito tímido ainda, mas a gente vê esse movimento acontecendo, a gente vê essa mudança acontecendo, né? E eu espero poder falar mais para frente, né, caso haja alguma oportunidade, de falar um pouco das questões relacionadas às cotas e
o que eu observo em relação à existência de formas de burlar as cotas, né, as chamadas fraudes nas cotas, que é muito comum, e também as potencialidades na própria legislação eleitoral de mudança desse paradigma, porque eu acho que tem muita coisa que ainda que ainda pode ser melhorada, e o cenário não é tão animador, né? Mas essas possibilidades elas estão sendo pensadas, e quando a gente vê esse movimento de mais mulheres negras chegando na política, de mais pessoas LGBTQIA+ sendo eleitas, a gente percebe que o caminho ele está sendo aberto. Eu acho que essa é a mensagem mais importante que eu tiro. O caminho ele está sendo aberto a duras penas sob muita violência política que essas mulheres negras sofrem, essas pessoas LGBTQIA+ sofrem quando são eleitas e durante as campanhas, muita violência política mesmo, mas eles estão lá. E é um processo de resistência e de ressignificação que é muito importante também. Eu acho que eu vou parar minha fala aí. Só quero indicar, eu já falei no começo e vou indicar de novo, que Mulheres Negras Decidem, junto com a Fundação Rosa Luxemburgo, através da editora Oralituras, lançou esse livro aqui, que é A Radical Imaginação Política das Mulheres Negras Brasileiras, e que é um livro que dá muito panorama disso que eu estou falando para vocês, sobre os desafios e também as conquistas que o movimento negro feminista tem feito em termos de participação política, de participação social. Então, deixo aqui a dica para quem quiser se aprofundar nesse tema. Esse livro ele é um ótimo caminho para isso. Obrigada. Obrigado, Sara. Muito bom a sua fala. Eu acho que em alguns pontos, sobretudo essa correlação com o poder público, ela tem correlação com um pouco da atuação do Rodrigo. Inclusive, foi por isso que a gente escolheu essa estratégia de começar por você, porque você traz uma questão acadêmica importante e você entrou agora mais para o final, para essa questão das fraudes nas cotas, falou um pouco sobre as cotas. Eu tenho certeza que a gente vai fazer algumas perguntas sobre isso, porque eu mesmo fiquei com algumas dúvidas. Mas eu queria passar a fala para o Rodrigo, para ele poder dar uma amarrada em relação ao tema, porque quando a gente fala em relação à participação de pessoas pretas na política, também tem uma questão de comunicação, né? De como que a gente inclui essas pessoas e faz ali não vou dizer, entre aspas, um barulho, e para que essas cotas elas sejam direcionadas para as pessoas e os locais certos. Então, Rodrigo, vou passar a fala para você, se puder falar um pouco sobre o tema, um pouco sobre a sua experiência, para complementar aí com a gente. Igualmente, 15 minutos. Quando tiver faltando 5, eu te aviso. Obrigado, viu, gente? Boa noite a todo mundo. Primeiramente, eu dou boa noite aos meus ancestrais, né? Que acho que sem eles eu não estaria aqui hoje, né? Enfim, para fazer esse papo com vocês. O primeiro ponto que a gente vai falar, eu vou voltar aqui, eu anotei várias coisas que a Sara falou. Uma das principais coisas que acho que o grupo poderia saber um pouco sobre movimentos sociais, pessoas pretas, é começar a ler um livro de Lélia Gonzalez. A Lélia Gonzalez, ela é uma brasileira, ela é uma mulher totalmente referendada, né, por várias mulheres negras, inclusive Angela Davis, e que todo mundo vem falando, que todo mundo vem discutindo Angela Davis, mas muitas coisas que Angela Davis fala vem através de Lélia Gonzalez. E aí, com esse pertencimento racial que está sendo feito nos últimos... A gente não está falando de um movimento social nos últimos 10 anos, mas assim, nessas últimas décadas, né, pelos nossos ancestrais, pela própria Leila, para hoje o que está acontecendo, né, de vocês verem várias questões de comunicação, desde uma publicidade até pessoas pretas, como foram faladas na política. Esta movimentação, ela vem acontecendo nesses últimos 10 anos muito acelerada, e nós vamos falar sobre o Brasil, né?
Isso, quando você pega nos Estados Unidos, isso já vinha acontecendo muito já na década de 60, na década de 70, né? Movimentos sociais, apesar de ter uma minoria negra, né? E aí eles conseguiram, nesse movimentos sociais, né, trazerem aí a comunicação, o poder de fala deles, foram através de várias situações. Então, a gente vai colocar aqui no nosso país, no Brasil. Então, hoje, para várias pessoas, né, que todo mundo vem falando, nossa, eu preciso de pretos, e dentro, eu não consigo achar pessoas negras para colocar em cargos de mando e gestão, eu não consigo achar pessoas pretas para fazer isso em determinadas situações na iniciativa privada, é porque tem um histórico. E assim, a gente começou com o histórico lá em 2003, quando a gente começa a falar sobre sustentabilidade, a gente começa a ter uma caixinha lá de responsabilidade social. Ah, o que é essa caixinha de responsabilidade social? Ah, né, em vez de ser o economicamente viável, que é o econômico que as empresas trabalham, é o, né, o ambientalmente correto, que é o que a gente acaba fazendo, lá em 2003, quando a gente começa a falar sobre isso, a responsabilidade social está lá. As pessoas idosas, a LGBT, as pessoas carentes, então está tudo naquele bolo, né? E aí, em 2005, vem as cotas raciais para trazer essa juventude, né? Eu não participei das cotas raciais pela minha idade, eu tenho 44 anos, mas vem a galera dizendo assim, olha, vamos estudar, e aí as pessoas falam assim, nossa, a gente vai dar bolinho para essas pessoas com cotas raciais, mas elas nem sabem, né? Se eu perguntar para vocês como funciona a cota racial aqui no Brasil, né? Muita gente não sabe, mas a cota racial aqui no nosso país não é simplesmente eu chegar aqui, eu vou fazer medicina, eu vou entrar na USP, e aí se eu tiver 10 pontos e o outro tiver 100 pontos, entendeu? Eu vou conseguir entrar. Não, não funciona assim. Eu tenho que ter a cota mínima para, né, entrar dentro da USP. A única situação que vai acontecer é que naquele momento, aquela pessoa branca e aquela pessoa negra, né, que tem ali a igualdade de números de pontos, vai prevalecer um pouco a cota racial. Então, a gente tem que começar a perceber esses tipos de situação. E aí, esse burburinho começa da comunicação, aí eu estou falando bem centrado na parte das questões raciais. Começa em 2017, quando o governo, né, começa a abrir para multinacionais, essas multinacionais vêm ao Brasil, e aí só fala assim, mas cadê os negros dentro das empresas? Cadê os negros dentro dessas situações? Né? E aí começa aquele alvoroço das áreas de recursos humanos pedindo pessoas pretas. E essas pessoas pretas, elas acabam não existindo. E aí a gente começa a perceber, né, e eu vou entrar muito na parte, na parte pública, né, aonde estão esses nossos pretos inteligentes, aonde estão esses pretos que tiveram essa oportunidade? Se você for pegar na pirâmide hoje, na parte de educação, na educação, a mulher hoje, e aí eu estou colocando questões para vocês começarem a analisar no seu dia a dia, por que existem mais pessoas pretas nos hospitais públicos, como enfermeiros, assistentes de enfermagem, e não tem nos hospitais, por exemplo, os particulares, né? Então, esta questão das pessoas na questão pública, né, foi fortalecendo de ter pessoas pretas, porque aí acabam não vendo a igualdade, vendo, abre aspas e fecha aspas, essa igualdade racial. Eu fui uma pessoa que realmente fiz isso em loco com o Ministério Público do Trabalho, né? Em 2016, nós tivemos um problema com as questões de uma novela que pertencia ao Salvador, e aí essa novela não tinha as questões raciais pretas, e aí eu fui participar de uma audiência pública, dizendo assim, gente, e eles queriam colocar a TVA, TVB e TVC, né, as maiores que nós conhecemos, em xeque, dizendo assim, vocês precisam contratar pessoas negras. Eu falei, não, gente, vocês não precisam fazer isso. Era uma cambada de juristas, né? E eu falei assim, olha, não vai funcionar dessa forma.
o que funciona e é o que a instituição de vocês fazem, né? E que quando palavras do Marcelo é muito importante ter essa pauta, né? Que sem um pilar de 3 pontas, que é a iniciativa privada, né, que é o poder público, né, e que são esses movimentos sociais juntos por uma causa, a gente não consegue colocar isso em prática, comunicar de uma maneira efetiva. Hoje, vocês estão vendo muito mais pessoas pretas nas revistas, nas questões publicitárias, né, nesta movimentação, porque foi o primeiro setor que o Ministério Público do Trabalho, junto com uma pessoa da sociedade civil, que sou eu, né, e junto com outras pessoas, né, outros movimentos sociais, falou, olha, vamos atacar primeiramente os setores. Qual que é o setor que é mais visível neste país? O setor da publicidade. Então, aí a gente começa a fazer toda uma artimanha. Vamos falar com todas as agências de publicidade. Eu falei, gente, vocês não precisam. E isso são estratégias que eu acabei ganhando de vivências sociais que eu tive com pessoas brancas, né? Eu tive essa oportunidade, né? Eu não vim, eu brinco que eu não vim de uma parte, né, dizendo assim, olha, eu nasci em regiões periféricas. Não, eu não nasci em região periférica. Porque 28% da população brasileira, para quem não sabe, preta é da população A e B. Entendeu? Eu sou consumista, entendeu? E outra parte da população C e D, e aí a gente forma esses 56%, né? Então, isso a gente tem que começar a incutir na população. E de que forma? Através da vivência. E isso que a gente fez no mercado publicitário. Então, nós começamos o quê? Capacitando pessoas, aí depois nós começamos a colocar as empresas, né? Isso é estratégia, são os pilares. A empresa não vende, não tem consumo? Tem consumo, né? Então, essa empresa, ela tendo este consumo, quem que é a maior parte da população brasileira? A preta, né? Então, assim, como é que eu não sou representado? Não é só no comercial que eu quero ser representado. Eu quero ser representado no comercial, eu quero ser que pessoas pretas façam a parte da publicidade. E aí, tem mais uma questão que foi o grande boom, né? Eu falei assim, olha, como é que a sociedade civil ajuda? Eu não tenho o poder de virar e falar assim para o Marcelo, né, ele sendo presidente de uma grande empresa ou uma grande agência de publicidade, dizendo assim, Marcelo, vamos conversar sobre ações afirmativas? Ele nem vai me dar bola, ele nem ia me dar bola, né? Aí, os movimentos sociais, não, porque você está errado, né? Porque isso, porque aquilo. E aí vão falar assim, nossa, os pretos são todos violentos, são todos, né, dessa situação. E um terceiro momento, além da iniciativa privada, querendo vender para essa população, porque sim, nós temos o poder de consumo, né? Então, assim, a grande sacada que teve com o MPT é que ele tem o poder da caneta, o setor público tem o poder da caneta, né? Tem o poder de chegar e falar assim, vamos almoçar e vamos falar sobre questões raciais. Quem vai dizer não? Né? Então a gente começa a falar sobre isso. E não é uma situação coercitiva, né? Assim, né? É uma situação do que vamos conversar. E aí a gente coloca na mesa todas essas questões. E aí essa roda começa a se girar, né? E aí a gente começa a falar que o poder dessa situação que a gente acabou exercendo, né? Hoje, lá atrás, como eu falei para vocês, em 2003, quando a gente falava sobre sustentabilidade, hoje na COP26, foi a primeira vez que jovens pretos foram falar de situações dentro da COP26. Teve a COP aqui no Brasil, e agora que a gente foi, depois de mais de 20 anos, que essa juventude está fazendo isso, que é o trabalho que a Sara vem desenvolvendo nessa situação com a política brasileira, né? Então, assim, eu conheci os últimos 5 presidentes, né? Todos os últimos 5 presidentes, sendo de partidos de esquerdas, de centro ou de centro ou de direita, né? Então, assim, o poder realmente está neste tripé, é o que eu acredito,
né? E a gente tem que começar a refletir agora para os próximos anos 2022, de quando a gente pede uma pauta dentro de vocês, dentro de uma situação, né, para fazer essas discussões, a gente precisa sim aumentar essa pirâmide, né? Então, assim, a gente precisa ter conselheiros. Não, a gente já começou na questão do gênero, mas e da raça? Quantos conselheiros negros vocês têm? Qual é a porcentagem de pessoas executivas dentro da administração de vocês que são pretas? E eu não estou falando de cargos de médio cargo, eu estou falando de cargos de alta gestão e de cargos, né, para serem escutadas, né? Um conselheiro, né, ele, né, não precisa ser naturalmente ter toda uma vivência executiva, né, por exemplo, qual que eu tive, né? Mas ele precisa dar parâmetros para que vocês possam tomar as melhores decisões. E aí, como eu sempre fui um bom aluno, né, e fazendo a lição de casa, vocês têm vários setores. E aí eu vou pegar um setor agora, que é o que está começando neste momento, que pode falar. Só para também já terminar, que a gente já está nos Sim. minutinhos finais. E aí, nós temos a B3, né, que são todas as empresas de capital aberto. E essa movimentação que nós estamos fazendo agora para ressurgir, a gente já foi nas agências de publicidade, nos maiores escritórios de advocacia do país, né? E nessas 150 maiores empresas, a gente está falando sobre um quesito que precisa ser colocado dentro das ações, né? Porque a gente é um mundo capitalista, né? Então a gente está falando sobre ter eu não gosto de utilizar essa palavra, mas ter esta régua, né? Dizendo assim, quantas pessoas pretas tem dentro da sua instituição para que esta sua ação ela tenha bons valores, né? Então, o que eu gostaria de deixar como mensagem aqui para a gente poder fazer essa discussão é como é que nós podemos, enquanto, né, CLP, fazer com que estes setores, né, porque o setor financeiro já está indo super bem, o setor de serviços já está indo super bem, mas a gente precisa avançar nos setores florestais, nos setores de construção civil, né, nos setores, né, e aí eu falo da área hospitalar, mas eu estou falando da parte da questão da medicina, né, para que a gente possa ter essa grande movimentação de pessoas pretas no poder. E aí, Sara tem aí, junto com as mulheres pretas, essa invisibilidade de ter pessoas pretas, né? E que todo preto, né, é de direita ou de esquerda, né? Porque eles gostam de nos rotular desta forma, né? Mas nem todos os pretos são iguais, né? Como nem todos os brancos são iguais, né? Mas assim, mas a violência numa situação, né, de poder que você gostaria de quer colocar nesta população, né, ela é muito vibrante. Eu tive a oportunidade de participar de uma palestra, eu vou muito, outra situação que vocês poderiam também aí anotar, Atlanta, nos Estados Unidos, é uma cidade ali, um estado que realmente a população negra, né, você se sente assim do tipo, nossa, ninguém está me olhando, sou um igual de todo mundo, sobre o John Biden e a Kamala, né? O porquê que deu certo essa junção, o porquê que eles fizeram com que essa parte, né, de pessoas pretas, de ter uma vice-presidente negra, né, e juntamente com uma pessoa democrata, um branco, um homem cis, falando sobre essas situações, é justamente esse reflexo que a gente precisa começar a pensar aqui no Brasil, né? De não só pessoas brancas dizendo assim, nossa, o mês da consciência negra ele é importante, mas pessoas brancas ditarem quando nós vamos falar, de que maneira nós vamos exercer o nosso poder de comunicação, né? Então, a gente precisa começar a refletir sobre isso, né? Por exemplo, estão aparecendo vários apresentadores, várias publicidades negras, mas quantos apresentadores de fato? Quando a gente fala de uma Maju Coutinho,
né? Quando a gente fala de uma Flávia no Globo News, quando a gente coloca pessoas, enaltece essas pessoas pretas que estão ali, mas a gente também quer, né, lugares como, né, apresentadores como tem aos domingos, aos sábados, enfim. São situações que hoje eu venho trazendo aqui para vocês, para que a gente possa ter um bate-papo com esta reflexão, né? Será que do meu lado existem só... Onde estão essas pessoas pretas, né? Será que do meu poder público, aonde estão essas pessoas, né? Será que vocês conhecem quem é a figura máxima que está no STF, que é uma pessoa negra? Ela tá dentro dentro do gabinete de uma das ministras, né? Da Carmen Lúcia. Né? Quem são essas figuras pretas que estão na AGU e quem são essas figuras pretas que estão aqui, né, nos poderes públicos aqui de São Paulo, por exemplo, que é a nossa casa, né, que é a minha casa, desculpe, porque a Sara está em Mato Grosso. Então, essas reflexões que a gente pode bater um papo, tá bom, Marcelo? Não sei se eu fui claro, eu peço desculpas, mas eu acho que a gente tem aqui coisas para serem discutidas, né? Não só serem escutadas. Legal, Rodrigo. Muito obrigado. Até fico meio assim de interromper fala, eu não faço muita mediação assim, de evento, mas uma vez eu fui no evento e tinha uma mesa só com pessoas brancas e tinha um palestrante preto. E aí o mediador falou, já acabou o tempo de fala. Aí ele soltou a frase, ele falou, minha raça ficou tantos anos sem falar e agora você quer interromper a minha fala. E aqui eu fiquei meio assim, falei, será que eu paro? Será que eu não paro? Mas acho que para a gente também cumprir os horários dos nossos convidados. E aí abrir para perguntas para todos vocês, quem tiver perguntas, e colocando. Acho que melhor do que colocar no chat, acho que seria melhor abrir o microfone, né, para a gente ir falando também. A gente tem algumas aqui, mas fiquem à vontade para começar. Um de cada vez, começando pela Nayara, brincando. Gente, a gente não morde, tá? A gente pode perguntar qualquer coisa, né, Sara? Pode perguntar, a gente responde, ninguém morde. Aqui a gente está num bate-papo. O que a gente gosta nesse sentido é esta roda, esta troca. De repente, vocês falam assim, eu não concordo com nada disso, mas está tudo bem, tá? Vamos lá, alguém quer começar a fazer as primeiras perguntas? Vocês me escutam? Sim. Primeiro, eu queria agradecer todo mundo aí, obrigado pelo bate-papo de hoje, né? E eu queria fazer uma pergunta para a Sara, que logo que ela começou a falar, eu já marquei aqui, no finalzinho ela falou, mas aí a gente acabou cortando um pouquinho, era se ela acha que a cota que vai valer a partir agora de 2022, eu queria saber se você acha que ela vai ampliar a participação tanto de mulheres quanto de homens negros dentro da política, ou se isso a gente só vai conseguir ver daqui umas 3, 4 gerações efetivamente. Camila, eu acho que eu vou ficar te devendo essa pergunta, porque eu tenho que ler mais, assim, porque são muitos desafios, eu acho. As cotas nas eleições, elas, tal qual as cotas na universidade, ela tem muitos limites, assim. Efetivamente falando, a gente precisaria, para maior efetividade de participação política, mudanças na legislação eleitoral, no sentido da organização das listas partidárias. Mas em relação a essa cota, eu vou ficar te devendo uma resposta mais aprofundada delas, até por falta de leitura mesmo, dos impactos dela, tá? Mas Oi, Marcelo. diga, Braulio. E aí, pessoal? Muito bom ver vocês. Tô correndo aqui, gente, se desculpa, mas eu quero participar mesmo assim. Minha pergunta vai para o Rodrigo. Eu achei bem legal, porque o Rodrigo tem uma experiência de mercado muito grande, né, Rodrigo? Sim. Então,
E hoje se fala muito em ESG mesmo. Eu sei que você já deu uma pincelada rápida ali, mas eu queria que você falasse um pouco mais como que você vê essa questão da diversidade racial, principalmente que é o tema aqui hoje, de gênero também, por causa da Sara. Nesse contexto de ESG, porque a impressão é que as empresas tiveram que meio que engolir, né? Meio que goela abaixo, porque o mercado estrangeiro necessitava disso, né? E aí, como que você acha que isso vai evoluir aqui no Brasil? Como que você já sente isso evoluindo? Temos realmente propostas consistentes, sólidas, ou a gente está muito aquém ainda? O que você acha? Então, o ISD é a palavra do momento, né? Depois de sustentabilidade, essa é a palavra do ano, né? E todo mundo começou a falar sobre o ESG, né? O que são essas três palavras, que nada mais é do que o social, o ambiental e o econômico, né? E aí a gente abrasileirou, claro, falando sobre ASG. E é o seguinte, a coisa depois de anos, né, e depois dos acontecimentos sobre George Floyd, elas começaram a ser muito benéfico para a população negra, né? Então, todas essas empresas que existem capitais abertos e todos os investidores, né, que são estrangeiros, que quando você vai para uma COP26 ou para um outro lugar, pegar investimento, pegar uma situação dizendo assim, olha, vamos investir no Brasil, eles vão ver que são duas situações que precisam estar lá. Se a empresa ela, né, tem a sua idoneidade, né, nós conseguimos aí em 2006 falar muito bem sobre a questão de gênero. Então, lá, quando a gente fala os nossos relatórios de GRI, estão todos lá de gênero. Só que as empresas começaram a ficar malucas, porque agora a gente fez com que os movimentos sociais e a galera preta falar sobre o ISD de uma maneira afrocentrada. Como que eu vou falar de meio ambiente se eu vou falar se o preto não teve terras, né? Se nós não tivemos terras, né? Mas nós temos os quilombolas, né? E aí a gente tem todos os agentes do quilombola. Como que eu não vou envolver um quilombola para falar sobre as nossas terras que nós não temos, né? E aí eu vou falar com o pessoal do agronegócio. É esta situação que nós estamos fazendo neste momento e vamos continuar no próximo ano. Né? Como é que eu vou falar de meio ambiente sem falar sobre isso? Como é que eu vou falar sobre de questões sociais, de raça, né? Sendo que eu não tenho um conselheiro, aí eu preciso ter indicadores. E os movimentos sociais, quando a gente fala sobre isso, estão atrás, por exemplo, infernizando uma B3 da vida, porque não adianta a gente só fazer o barulho, a gente tem que ser estratégico, gente. Eu gostaria que vocês entendessem que o tamanho da situação é que a gente foi furtado de tantas coisas, né? Que, por exemplo, quando a gente fala de engenharia que não tem ninguém, os primeiros engenheiros vieram da África. E aí acham que a África é o quê? O Egito é o quê? Quem era do Egito? Era o negro. Entendeu? Quem é que fez o vinho ou a cerveja? Não foi a Europa. Foi Kemet. É um negro, entendeu? Então, aí a gente foi furtado de tantas situações eurocentradas que aí a gente acaba aí todo mundo acaba tendo essas convicções. E respondendo você em ESG, o que eu estou falando para você esse ano que é um fator claro, o ano que vem todas as empresas vão ser cobradas, elas têm o cancelamento. Foi o que aconteceu com o supermercadista que aconteceu. Entendeu? Foi essa situação. Porque a gente está tendo o poder do cancelamento, que as mídias sociais elas estão efetuando. Tá? É este o poder que está acontecendo. Se eu não me vejo, eu não compro. Se eu sou morto em algum lugar porque eu roubei, né, ou porque eu estava fazendo alguma situação e algum segurança me parou, eu pego meu celular, mostro a marca da empresa e aí elas ficam apavoradas. Este é o poder que a gente tem na mão, gente, o celular. Porque o que está acontecendo hoje, que você está vendo nas empresas, nada mais é
que o preto conseguiu, com essa situação, falar sobre o celular. E antigamente, sobre os nossos ancestrais, nós fazíamos como? Fazíamos sobre os quilombolas, sobre as religiões de matriz africana, né? Trazendo toda essa essência e toda essa particularidade. Não sei se respondi sua pergunta, mas acho que é isso. Tá? É isso que a gente está fazendo. Não, assim, achei fantástico. Me dá mais esperança vendo você falar também. Parece que o momento é muito propício, né? Como você está falando, com essa conjuntura toda. Espero ver realmente mais empresas mais engajadas e, assim, claramente engajadas, porque eu acho que muitos ainda não transparecem esse engajamento, talvez estejam aprendendo, talvez estejam, né, engatinhando nessa questão da diversidade ainda. Acho que é um grande obstáculo. E na administração pública, então, pior ainda. A gente está engatinhando mesmo nessa questão de ESG, algo até próprio que o CLP puxa hoje. Então, foi muito legal ouvir você. Obrigado, Rodrigo. Eu queria fazer uma para a Sara, queria ouvir assim, um pouco dela sobre a atuação do Mulheres Negras Decidem, do ponto de vista de atuação, como que vocês têm definido as estratégias de atuação de vocês, porque um dos grandes gargalos nossos, enquanto Rede Negritude, é inserção de pessoas pretas no CLP, no MLG, é da onde a gente veio. Infelizmente, por conta da pandemia, a gente não teve ainda a turma 8, então a gente vem trabalhando na rede há praticamente 2 anos, em busca de que na próxima turma, na turma 8, a gente possa visualizar mais pessoas pretas dentro do MLG, do CLP. E aí eu queria entender um pouco, do ponto de vista de atuação do Mulheres Negras Decidem, que tipo de estratégia vocês adotam, se é de mobilização de coletivos, se é de mobilização de indivíduos que procuram vocês, como que funciona? Porque só para a gente entender se faz sentido a metodologia e se a gente consegue também atuar. Agora, eu vou pedir, enquanto você responde, 1 segundo, porque falando em mulheres pretas, a minha filha acordou. Então, eu vou buscar ela ali. Mas eu estou ouvindo aqui. Maravilha, Marcelo. Eu acho que Mulheres Negras Decidem, ele é uma boa representação do que o Rodrigo tem falado sobre o poder que a popularização e a democratização das redes sociais tem em transformar realidades. Eu acho que o Mulheres Negras Decidem, a gente nasce de um movimento e ganha força nacionalmente pelas redes sociais. As redes sociais é um instrumento de comunicação. As mulheres, a maioria, muitas mulheres do grupo, elas são do Rio de Janeiro, são de estados do Nordeste, e elas me alcançaram aqui no Mato Grosso, tal qual alcança mulheres lá no Acre. Então, a rede social, ela dá para a gente um novo panorama de comunicação que há 10, 20 anos atrás era muito mais difícil sem ela. Então, a atuação através das redes sociais é um instrumento muito poderoso. E eu acho que uma característica muito interessante da atuação dos movimentos negros é a atuação em rede, essa consciência de que você não consegue fazer nada sozinho. E para crescer, qualquer movimento para alcançar mais pessoas, uma forma sempre muito eficaz é poder contar com outras organizações, com outras instituições, com parcerias, com tanto parcerias públicas como organizações privadas, ONGs, e o Mulheres Negras Decidem ter feito muito isso através da Coalizão Negra por Direito, Instituto Marielle Franco, Casa Sueli Carneiro e tantas outras organizações que têm sido parceiras nesse movimento. E eu acho que é muito significativo esse poder de aglutinar, né? Quando você tem uma ideia, até porque somos organizações que a questão financeira sempre pega, né? Movimentos como esse têm uma fragilidade da questão de sustentabilidade, né? De sustentabilidade financeira,
Então, quando você pode contar com parceiros que levam a sua ideia adiante, que desenvolvem com vocês formas de intervenção, né? Você tem a ideia de fazer um curso, mas você sozinho, será que você fica com medo? Será que eu vou ter o alcance que eu preciso? Eu vou conseguir chegar nas pessoas que eu quero? Mas aí, quando você consegue estabelecer um contato com uma liderança dentro da comunidade que você quer atuar, que você quer chegar, essa pessoa é a ponte que você precisa para estabelecer essa comunicação. Então, eu acho que essa atuação em rede, no sentido de fazer parceiros, é uma das melhores estratégias de pulverizar a mensagem, sabe? De chegar mais longe, de conseguir atingir mais pessoas. Legal. Alguém mais? Dúvidas? Queria perguntar tanto para a Sara quanto para Rodrigo, no sentido de autoconhecimento, sabe? De reconhecimento de própria trajetória, de própria história, de como que vocês se perceberam aí como pessoas negras, né? Acho que cada pessoa negra aí no Brasil, dependendo de onde mora, dependendo de criação, tem sua própria vivência. Eu queria saber para vocês como que foi isso, a descoberta de si, descoberta da história do seu povo e o processo de descobrir isso e passar a acreditar nisso, né? Que é um processo emocional também. Se vocês quiserem responder, sentirem à vontade. E parabéns pela fala, tanto para vocês dois. Sara, você quer começar? Posso falar. Bem, o meu processo, ele foi um processo através da universidade. A universidade, ela me deu uma consciência racial, uma consciência de gênero muito importante. Através dela que eu conheci pessoas que me inspiraram e me fizeram refletir. E foi através da universidade que eu consegui me envolver dentro do movimento negro. Eu acho que tem uma questão que é muito importante hoje e que eu sou completamente apaixonada pela universidade, que eu acho que com as cotas a gente tem toda uma produção de um conhecimento que agora não tem, que historicamente é invisibilizado, e através da universidade, através do acesso de pessoas negras pelas cotas, a gente tem podido, então, desenvolver esse conhecimento ancestral através de uma estrutura padrão de conhecimento. Então, eu acessei a universidade me despertou pelo fato de que aquela história, não nasce negra, né? Você se torna negro a partir do momento que você toma uma consciência racial, e a partir daí, então, eu mudo totalmente a minha perspectiva de atuação enquanto pesquisadora, eu invisto em conhecer a minha história, né? Como você bem coloca, através da academia. Então, eu acho que a universidade ela tem um papel central nesse meu processo. Bom, comigo foi um pouco diferente, né? Minha mãe foi empregada doméstica durante toda a parte da vida dela. Ela caiu numa casa de pessoas ricas. Eu nasci dentro dessa casa e fui educado pela patroa, né? E aí eu recebi uma educação de bons colégios, toda a educação, né? Praticamente eu fui uma pessoa adotada por essa família. E aí a minha mãe e essa patroa dela, que é minha segunda mãe, né? Que já é falecida, enfim, hoje completaria 100 anos. Essa mulher, ela me deu todos os estudos e a minha mãe deu toda a razão da minha existência, dizendo assim, olha, a sua origem é essa, né? Você é o filho da empregada, você, né, tem toda essa situação. E aí eu comecei a frequentar espaços e por ter essa aproximação, né, comecei a frequentar espaços, viajar em situações que só eu me via enquanto pessoa preta.
Só eu estava nessas situações. E aquilo começou a borbulhar, isso e aquilo, e uma das empresas que eu participei no último presidente que eu tive um ato realmente que eu falei, nossa, isso aqui é um ato racista, né? Eu via que, tipo, não adiantava eu fazer a faculdade de primeira linha, não adiantava eu ter um segundo idioma, ou, enfim, ter toda uma vivência, se eu não tinha essa oportunidade, se eu não tinha essa situação de fala, né? E como eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa e exerci essa parte na parte de marketing de comunicação, falei assim, bom, se eu não consigo, eu vou ajudar a furar a bolha. Porque eu sei furar a bolha. Alguém me ensinou, né, que não só existe confraria de pessoas brancas, os pretos sabem fazer a confraria. Só que a parte de se comunicar com esta população, porque a gente é uma frequência, a gente precisa se comunicar, né? A gente precisa dar esse entendimento estratégico. Não adianta simplesmente, quando eu brinquei com um candidato que eu ajudei, falei assim, não adianta você ir com os 2 pés na porta, você tem que ser estratégico para que esta pessoa possa, na hora que você chegar ao poder, aí você tem condições de fazer as suas mudanças. Enquanto isso, é um jogo de xadrez, entendeu? Eu vejo a vida, eu vejo essa situação, o que a gente está fazendo, como um jogo de xadrez. Nós temos que ser estrategistas para fazer essas movimentações, né? Então, eu nunca usei meu cabelo dessa forma. Em dados momentos, até 2000, eu estou falando 2017, né? Não estou falando 2000, né? Eu usava o cabelo raspado, porque era, né, a fonte agora da juventude preta. Por que você vê mulheres com tranças, mulheres com os cabelos, né, que os institutos de beleza, né, vamos pegar Natura, vão colocar, é a nossa identidade. Eu aprendi muito com a juventude, porque até então eu era um preto meritocrático. Se eu conseguir, todo mundo consegue. Se eu fiz, todo mundo faz. E aí, só que se eu fiz, é uma pessoa que faz. E é isso que eu acho que vocês podem trazer para o setor público. Porque passar num concurso público, gente, desculpe pela palavra e o palavrão, é muito foda. Entendeu? Você tem que ser muito bom para você ser um procurador, para você ser, né? Eu pego aqui a minha amiga Camila, né? Para você estar lá, ela ralou muito, né? Porque ela, de repente, ela como no setor de direito, de alguma situação nesse sentido, não teve, porque a gente não teve a oportunidade, né? Ela falou muito do poder judiciário que nós não falamos, que pode ser para um próximo bate-papo, né? A gente não tem, a gente tem o Santos, a gente tem, né, o Silva, mas a gente não tem aqueles sobrenomes que a gente consegue lá no alto da cúpula exercer, né? Quantos escritórios de advocacia, vou colocar os renomados, abre aspas e fecha aspas, tem sócios negros? É essa reflexão que eu quero colocar no dia dessa noite com vocês. Que eu quero que vocês que estão aí nos ouvindo, né, ganhando seu tempo, fazendo escutando a gente, tendo essa explanação, quantas pessoas, quando você coloca, agora nesse último poder aqui, aí a própria Sara depois ela pode falar, né? Sabe como que a gente está conseguindo entrar no poder político? Colocando candidaturas coletivas. Porque a gente já sacou isso, a gente já falou para o pessoal, tem o quilombo periférico aqui em São Paulo. São 5, foi uma vereadora só, mas são 5 pessoas que estão atrás dessa vereadora. São esses aquilombamentos que nós estamos fazendo. E nós vamos ver isso em 2022. Muitos candidatos pretos vão fazer este exercício de ter várias pessoas para conseguirem vários votos para fazer esse tipo de situação. Porque respondendo à pergunta da Camila, né, pelo que eu estou vendo no setor, eu não tenho a profundidade acadêmica que a Sara possui, mas eu tenho a profundidade política nesse sentido de fazer lobby em várias ocasiões. A gente vai ver só daqui a 4 décadas, amiga. Se a gente conseguir, no ano de 2022, colocar
2 senadores, 2, eu estou falando 2, vai ser muito. Se a gente conseguir colocar 10, eu estou falando 10, hein? Eu não estou falando 5, 6, 10 pessoas pretas na Câmara dos Deputados Federais, a gente já tem um ganho enorme. Enorme. Entendeu? Então, por favor, quando vocês forem utilizarem o seu voto, né, pensem com carinho nessas situações e nesta minoria que precisa ser representada, né? E aí a gente fala minorias, a gente também está falando quantos asiáticos vocês veem dentro da política? Ou quantas pessoas LGBTs? Agora virou moda, né? Dizer, olha, eu sou LGBT, mas quantos pretos e quantos LGBT já não passaram? Entendeu? Então, esses pontos de reflexão que a gente precisa ter. Alguém mais? Que a gente já extrapolou aí também o nosso horário. Não sei se daria tempo para mais uma última ou se a gente se dá por satisfeito aqui também. Eu acho que a gente tem que continuar, Marcelo, em algum momento, retomar essas discussões, porque eu acho que é essencial o que a gente está fazendo aqui. E eu acho que a gente tem uma responsabilidade enorme, histórica, de abrir esses caminhos, de puxar as pessoas para dentro. E isso só parte se a gente fizer esses tipos de discussão. Eu sei que é cansativo, eu participei de uma trilha de equidade racial há pouco tempo com o Gil e a Ellen, que são do Marim, e foi para mim eu não sei nem descrever, assim, porque eu ainda estou vivendo sob o impacto disso, e eu tive a certeza que a gente precisa continuar nessas discussões, e é cansativo para vocês, porque eu acho que vocês já estão cansados de ficar contando e fazendo a gente, nessa branquitude, se mexer, entendeu? Está falando de 52% da população do Brasil, né? Sem voz e sem vez há 400 anos. Então, eu acho que essas rodas aqui é que vão fazer a gente criar força e abrir e trazer para dentro quem a gente precisa trazer para dentro, porque é uma responsabilidade nossa fazer isso, sabe? Eu tenho pensado muito nisso. Eu vim morar em Valença, uma cidade no interior do estado do Rio. Estou aqui há um ano, eu vim para cá pela pandemia, 25 anos em São Paulo, sou do MLG4, e aqui eu tenho repensado muita coisa. Valença é uma cidade preta que não tem preto em lugar nenhum. E aí eu fui convidada para assumir aqui a Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários. Eu falei, vou, porque eu acho que é ali que eu vou conseguir fazer alguma coisa, entendeu? Porque isso, a pergunta que você fez, Marcelo, de como que você... Não, foi o João. Dessa coisa da identidade, né? Como é que você se viu, como é que você se entendeu? Eu acho que muito do que a gente está vendo hoje dessa discussão de vocês que estão aqui é porque vocês conseguiram chegar pelas cotas dentro da universidade e se entenderam lá dentro como e constituíram seus grupos, enfim. E eu acho que eu estou dentro dessa discussão agora até a cabeça e acho que é abrindo os espaços que a gente vai conseguir trazer os 52% para dentro. Acho que o voto, concordo contigo, Rodrigo, 40 anos, eu acho que é um tempo razoável se a gente olhar para o país que a gente está vivendo hoje, né, especificamente também com esses retrocessos todos. Mas eu queria muito continuar essas discussões. Eu acho que a gente precisa se fortalecer enquanto rede para abrir a rede. O próprio CLP tentou ter uma mulher negra no conselho e não conseguiu, porque o conselho... Quem é o conselho? Né, gente? Então, vamos continuar. É muito importante, gente. Se tem uma coisa que eu vou colocar aqui como mensagem final para vocês, coloquem um conselheiro negro, sabe? Coloquem alguém de liderança que dê opiniões de votos. Eu vi quem são os seus conselheiros, eu conheço a maioria, alguns conheço pessoalmente, entendeu? Acho que é importante vocês colocarem pessoas pretas ali para decidirem, sabe? Né? E, enfim, e só falando para você, Mônica, desculpe corrigindo, eu peço perdão, mas assim, nós somos 56% da população,
Nem todos nós pretos viemos de cotas raciais, mas estamos aí para o que der e vier, tá? E a gente só fala um monte de coisa bobrinha, do tipo, vim de tal lugar, fiz tal faculdade, porque senão ninguém legitima a gente, né, Sara? Então aí a gente começa infelizmente, ainda vai ter alguns anos que a gente vai ter que, né? Eu só queria chegar aqui, oi, eu sou o Rodrigo, entendeu? Mas não dá ainda, né? Não dá ainda para chegar ainda nesse ponto de, oi, eu sou o Rodrigo, entendeu? Então, é por isso eu também peço desculpas sobre esse ponto. E a gente sempre, preto Obrigada, sempre Rodrigo. pede desculpa, viu? Obrigada. Mas é esse ponto, tá? Mais? Deixa eu aproveitar aqui, Renato, vi que você abriu o microfone. Em primeiro lugar, pessoal, e até uma coisa interessante, assim, na verdade, não sei os casos dos colegas que também tiveram cotas, mas quando você entra, a época, pelo menos, que eu entrei na universidade, era um motivo, na verdade, de vergonha, que as pessoas acham que você, por ter entrado por cota, você teve a nota melhor que as outras pessoas. Eu entrei com cota com a segunda maior nota do curso, então, assim, é uma coisa que bom, eu falava, pô, entrei por cota, mas fiquei com a segunda melhor. Então, assim, é uma confusão absurda que se passa nas nossas juventudes negras como um todo. Na verdade, desculpa. Só agradecer. É explicar, né, José? É isso que a gente está aqui. Exato. Ninguém sabe como funciona a cota racial, gente. Acho que vocês podem dar um Google e dizer assim, gente, como é que funciona a cota racial no Brasil? Acha que a segunda maior nota que está aí, ó, gente, está aprovado. Ele só entrou junto porque teve alguém que teve a mesma nota, que aí o parâmetro racial foi exercido. Só isso. Exato. Alguém, na verdade, alguém não preto teve a oportunidade também de entrar com essa, né? Que é uma nota menor. Mas, realmente, na verdade, eu só queria agradecer, de verdade, o Rodrigo e a Sara, como o próprio Braulio comentou, é uma questão de esperança mesmo. Acho que, como bem sabem todas aqui, são espaços escassos que nós temos ocupado, e que bom que as falas da Sara e do Rodrigo, aos poucos temos ocupado mais, né, um processo que vai demorar ainda muitos anos, né, pensar que a escravidão acabou, não tem 130 anos, já desse tinha escravo vivo ainda, então realmente é um processo que, infelizmente, ainda é mais demorado do que o que a gente espera. O que eu queria dizer que, na verdade, até pelo Moniz e Renato, parabéns por todo o trabalho que é feito com a rede dessas nossas lideranças fantásticas, principalmente do MLG, mas que, do ponto de vista até do próprio CLP, para nós também atrair mais pessoas pretas para dentro do MLG em especial, é o que eu sempre trago, que a gente precisa eu em especial, quando eu olho para posições-chave, principalmente dentro do setor público, o governo, eu não vejo referências, né? Então, não tem um ministro negro, não tem um deputado, deputadas, etc. São raríssimos casos que você olha aquela pessoa, acompanha, mas que são poucos exemplos que nós temos, e com ao ponto que nós vamos ocupando esses espaços, a gente precisa ser esse exemplo para os mais jovens que estão chegando, para nos olhar ali e nos observar como, enfim, quero também estar lá. O que eu quero dizer com isso aqui? Acho que aproveitar muito, principalmente Moniz e Renato, da rede Negritude Pública, em termos de conteúdo, em termos das pessoas, porque eu acho que, principalmente, a forma de nós conseguirmos atrair pessoas para concorrer e para estar fazendo parte do MLG, é que elas consigam olhar as nossas lideranças que estão ali, opa, quero ser igual àquela pessoa, quero estar naquele mesmo espaço que aquela pessoa. Então, eu sei que é uma coisa que, na verdade, já vem aí de praticamente 2 anos, mas aí não tivemos esse processo, etc., mas de realmente escancarar as redes do CLP, as redes do MLG, de ter uma escuta verdadeiramente ativa para atração, naturalmente, a gente está num espaço de discussão de negros, mulheres, pretas em especial, mas também para esses outros públicos. Dizer que também aqui a gente está com um processo de discussão verdadeiramente aberto e transparente com todo o time do CLP, né, nas últimas semanas, está fazendo parte desse processo, inclusive de mudanças bem importantes, bem interessantes para o longo prazo, que vai do ponto de vista de fato, o que é de ver,
qual é a diversidade verdadeira que a gente quer, em termos das próximas vagas que vão ser ocupadas aqui dentro, quem as pessoas que a gente quer, que nós queremos que esteja conosco, nos nossos eventos, inclusive os maiores, o quanto a gente tem falhado na participação feminina, na participação de negros, como é que a gente muda isso? Como é que a gente faz um ESG verdadeiro, né? Então, assim... Vamos levar uma Mafone. A Mafone, ela já foi presidente do Instituto Avon e tal. Aí, por um momento, eu fiquei meio arrependida de ter cancelado a minha presença, mas prefiro ver os amigos. Sim, exatamente. A Mafone, ela é conselheira do Renova BR também, né? Então, é mais uma figura relevante, importante, já no ecossistema do terceiro setor. Então, basicamente é isso, assim, só, na verdade, mais agradecer a Sara, Rodrigo, e reforçar que o que estiver ao nosso alcance, principalmente do ponto de vista de rede, a gente conseguir estreitar mais para atingir esse objetivo de trazer verdadeiramente mais pessoas, mais pretos, mais pretas, enfim, LGBTQIA+, e entre outras pessoas para dentro da nossa rede, diversificar um pouco, né? Acho que as discussões, elas se tornam mais verdadeiras quando a gente tem pessoas que passaram por aquilo na vida, né? Então, não dá para a gente ficar pautando política racial, entre outras, de inclusão, com pessoas que não tiveram aquela presença daquele problema. Então, só isso mesmo, pessoal. Agradecer mais uma vez e nos próximos podem contar com a minha presença se tudo der certo. Se for convidado também. Brincadeira, mas obrigado. Mais alguma participação, mais alguma pergunta, pessoal? Eu deixei os meus contatos aí, viu? Desculpa? Deixei os meus contatos para o pessoal, enfim, né? Se quiser bater um papo, né? Enfim, né? A gente estou aqui super aberto, se tiver alguma dúvida, e aí a gente bate um papo, conversa, né? Se vocês precisarem aí, né? A CLP aí de uma consultoria, a gente também ajuda. Eu acho que vocês estão super no caminho certo. Enfim, né? Eu só tenho aí mesmo a agradecer. Um beijo para você, Sara. Fiquei muito feliz de fazer parte dessa mesa com você, tá bom? Eu também, aproveitando já para agradecer, fazer meu agradecimento final. Como o Rodrigo falou, eu acho que vocês estão no caminho certo. A gente tem que investir em comunicação, em primeira informação dos nossos e também, como eu falei, investir em formação de rede de contato, porque eu acho que esse é um caminho para a gente chegar mais longe, para qualquer organização, qualquer iniciativa chegar mais longe, é através da cooperação, da colaboração com outros. E eu acho que há uma sede da população negra de poder, em qualquer espaço que ele esteja, de se ver representado ou de falar das suas temáticas, não só para falar sobre ser negro, mas para a gente compartilhar as nossas vivências, né, que é historicamente tão negado. Então, eu quero aqui dar os parabéns pela iniciativa. Eu acho que a gente, assim, a gente não fica só... Nunca é o nosso interesse só apresentar o problema, até porque o problema é muito óbvio, né? Mas eu acho que todos nós, a gente tem a capacidade de apresentar as respostas também, e pensar essas respostas coletivamente é a melhor forma de se chegar à resolução de certos conflitos. Então, momentos como esse é um caminho para isso. Então, muito obrigada pelo convite. Mulheres Negras Decidem segue à disposição para colaborar com vocês. Estamos juntos aí. Muito obrigada. Obrigado, Sara. Obrigado, Rodrigo. Marcelo, por gentileza. É isso, agradecer vocês também, agradecer a todo mundo que ficou aí, que entrou, que teve que sair antes também. E seguimos para a próxima, aguardando os próximos eventos do CLP, que a gente possa também ter sempre o nosso espaço ali garantido. É nosso por direito. Então, é isso, agradecer a todo mundo, a Rede Negritude Pública, todos que estão e estiveram por aqui. E seguimos. Boa noite para todo mundo. Como diria o Bonner, boa noite. Boa noite, gente. Você interrompe aí, né?
Boa noite a todos, pessoal. Boa noite, pessoal. Valeu, Marcelo. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Bom descanso para todo mundo. Até o próximo. Tchau, tchau. Amigos, obrigado, viu? Espero que vocês tenham gostado, tá? Rodrigo, foi ótimo. Eu até peço desculpas por não estar contribuindo. Acabei de chegar, como eu falei, do aeroporto, estou com a internet muito instável. Às vezes travava muito para mim sua fala e da Sara, mas eu pouco consegui acompanhar. Assim, foi um momento muito especial para a gente. Eu acho que trazer esses espaços para a rede é algo que a gente tem buscado fortalecer. Eu acho que a gente tem muito que aprender ainda enquanto instituição, né, enquanto pessoa também. Mas eu acho que espaços como esse nos encoraja, como o Braulio falou, nos traz esperança e nos traz, assim, pessoas próximas do CLP, fortalecendo essa rede. Eu acho que ter você aqui, ter Sara aqui, traz para a gente vários caminhos para pensar, para caminhar. Então, é só agradecer mesmo muito sua participação, Sara. Eu sei que o tempo da gente hoje é ouro, né? Então, ter quase 1h30 da sua disponibilidade da Sara, trazendo um pouco sobre sua trajetória, sobre aprendizados, foi muito, muito rico para a gente. Só tenho mesmo a agradecer a vocês. Agradecemos também. Agradece a Camila, viu? Camila, agradece ela, porque... Não sei se vocês estão me escutando, gente. Desculpa aí essa bagunça. Tá. Não, agradece a Cá, pelo amor. Obrigado, de verdade. Porque eu não participo do mês de... Eu brinquei com a Camila que mês de novembro chegou um momento da minha vida que eu não participo, Sara. Eu não participo, entendeu? Eu não participo do mês de novembro. Eu participei de 2 palestras. Uma foi a de vocês e outra de um outro cliente meu. Porque eu não participo, sabe? Assim, acho que eu quero ser falado todos os anos, eu quero que me contratem todos os anos, todos os outros meses eu tenho conta para pagar, como todo mundo, tenho net, eu tenho, né? A gente tem aqui. E assim, eu acho que eu fico muito feliz quando foi essa questão do setor público, ela me move, porque realmente eu acho que as pessoas não sabem o poder que elas têm nessas questões, entendeu? Elas não têm noção. E a gente precisa se inserir nesse poder e ter esse poder juntamente conosco. Então, por isso que me moveu participar dessa palestra. Entendeu? Não estou aqui jogando confete porque eu não faço isso. Camila já percebeu, né? Não jogo. Mas vamos lá, se vocês precisarem de ajuda, estou aí, né? Para poder ajudar, para poder articular, para poder trazer esses presidentes para poderem falar. Tem várias pessoas ali que, nossa, são importantíssimas, né? Tem vários setores ali que vocês podem, eu acho que, né? Aproveitem, eu não sei qual que é a incidência de vocês com a B3, mas aproveite, a gente faz conexão, entendeu? Estou lá no InovaBrá, no escritório fico do InovaBrá, a gente faz conexão. Quem é que você fala da B3? A B3 está fazendo muita coisa racial boa. E a gente tem uma parceria muito legal com a B3, principalmente nos eventos do ranking de competitividade, nas ações de competitividade. A gente tem uma parceria muito legal. Inclusive, na segunda, a gente tem um evento na B3, eu não sei qual, mas é o lançamento oficial do ranking dos municípios, né? Então, o CLP tem iniciado essa estruturação dessa visão ESG dentro do ranking, e assim, como o Zé Henrique falou, o Zé Henrique aqui é head de causas, né? A gente tem passado por um processo de planejamento estratégico, um processo de reformulação interna, né? Então, ele tem construído algumas oficinas, e assim, até que